Lucas 8, a partir do verso 40, que diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo porque havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curado. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Meus irmãos, eu quero pensar à luz desse texto e entendendo que aqui nós temos duas realidades que talvez mais assolam a nossa vida. Há aqui os maiores temores nossos: a morte e uma doença que parece que ninguém dava fim. São duas situações que talvez mais trazem angústia aos nossos corações. Uma doença, e você passa 12 anos da sua vida, juntando todas as suas economias, passando pelas melhores clínicas, hospitais, etc., às vezes buscando recurso até mesmo fora, mas não há uma solução plausível. Nós temos uma mulher que tem um problema, que tem uma enfermidade, e ela passa 12 anos da sua vida, e a palavra de Deus diz: ninguém, presta atenção nessa expressão, ninguém podia ajudar aquela mulher. Nós temos do outro lado uma situação ainda mais grave, porque a mulher, embora ela estivesse nessa condição de enfermidade, ela seguia a sua vida, talvez com anemia, dado a quantidade de sangue que estava sempre saindo, perdendo. Mas nós temos uma outra situação muito dramática, porque nós temos uma família pequena. Nessa família há um adolescente de 12 anos. Vejam, uma mulher que 12 anos enferma, e agora nós temos um adolescente com 12 anos que está para morrer. A gente não consegue, por mais que a gente tente, a situação da mulher, ela de alguma maneira tem o seu alento, apesar das dificuldades e de todo o enredo, o contexto religioso daqueles dias, que tornava o sofrimento daquela mulher muito pior. Mas quando chega na casa, uma filha única, 12 anos, prestes a morrer, é assustador. É assustador. A morte de um idoso já mexe com a gente. A morte de uma criança arrebenta com a gente. Então aqui nós temos, em Jairo e nesta mulher, as duas realidades que mais assombram, que mais nos assustam.
E eu sei que quando nós lemos esse texto, a nossa tendência, lógico, é de focar na cura e na vida que voltou. É óbvio que quando a gente lê um texto como esse, a gente gostaria e a gente ora para que estas coisas realmente se fizessem presentes na nossa vida. Aquele que teve um diagnóstico estarrecedor e o médico diz não tem solução, não tem jeito, não tem remédio que resolva, e de repente um milagre. Glória a Deus, aleluia. É a menina que morre, mas o Senhor Jesus chega e de repente diz, fiquem calmos, ela não morreu, ela está dormindo. E Jesus não estava com isso, querendo dizer que ela não estava realmente morta, estava. Todo mundo já tinha sido contratado, as carpideiras já estavam ali para chorar e etc. Imagine você, irmãos, enfermidade e morte. Os maiores temores da nossa alma. Então, o desafio nosso, ao ler esse texto, é de tentar tirar dele não apenas estes elementos, porque dizer que Jesus cura e ressuscita não é mentira, é verdade. Mas dizer que ele continua fazendo isso em abundância é um engano. É um engano. Enfermidades, mortes. Como que a gente então olha para esse texto e tenta tirar dele encorajamento, e tenta tirar dele uma palavra que seja capaz de trazer edificação à nossa vida aqui e agora. Gente que caminha nesse território da dor e do sofrimento. Gente que chora. Gente que está com o coração apertado. Gente que ainda não fechou aquele ambiente do quarto do luto e a gente não quer sair dele. É difícil mesmo. Não é fácil. Como que esse texto nos ajuda na nossa jornada cristã, na nossa caminhada cristã, sem que a gente foque apenas no fato de dizer que ele vai curar as nossas enfermidades, quando no dia a dia a gente lida com coisas que vai dizer o contrário. Tantos tratamentos, remédios, cirurgias. Nós estamos lidando com a morte o tempo todo. Nós estamos lidando com a enfermidade o tempo todo. E eu um dia desse fiquei pensando, Senhor, só o Senhor mesmo para dar graça para a gente ficar de pé. Porque eu fico imaginando, irmãos, pastores, eles lidam com essas questões o tempo todo. A gente sai de uma maternidade feliz da vida e a gente vai para um cemitério. A gente sai do cemitério, a gente vai para um leito de enfermidade. A gente não tem paz. A gente não fica só feliz. A gente chora o tempo todo, a gente fica com o coração apertado o tempo todo. É gente da igreja, é gente da família. Eu fiquei pensando, Deus é só o Senhor mesmo na vida da gente, porque é tanta situação para deixar a gente num momento de angústia, de aflição, e a gente está o tempo inteiro sendo relembrados que a gente também está nessa fila. E aqui está esta realidade estarrecedora. Uma mulher que ninguém podia fazer nada por ela e na filha de Jairo também não. A menina vem a óbito. E esse texto me chamou a pensar sobre a suficiência de Jesus. A suficiência de Jesus exatamente diante da realidade da morte da filha de Jairo, a suficiência de Jesus diante da enfermidade daquela mulher, e a Bíblia faz questão de dizer que não havia um ser humano no mundo, não havia uma clínica, não havia um especialista, não havia ninguém que fosse capaz. Só tinha uma pessoa, parece na face da terra, que era capaz de sanar aqueles problemas. Era Jesus Cristo de Nazaré. A Escritura faz questão de selecionar aqui, talvez, essas 4 áreas onde Jesus manifesta o seu poder. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, ele tem autoridade sobre enfermidades incuráveis e ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem todo o poder. Ele é de fato o Messias de Deus, ele vem com todo o poder.
Só que as pessoas queriam poder político. Mas ele veio com poder espiritual. Ninguém era capaz de fazer o que Jesus fez se ele não fosse, de fato, o Filho de Deus. Então, irmãos, eu quero aqui caminhar em 3 lições para nós, tentando ser prático aqui. A suficiência de Cristo. Ele é, irmãos, ele é esperança para os impuros. Ele é cura para os aflitos. E ele é vida para os mortos. Jesus é isso. Ele é esperança para os impuros. Ele é cura para os aflitos. Ele é vida para os mortos. Vamos então ao que esse texto pode nos ensinar. E a primeira coisa está aí no verso 40 a 42. Veja, nós temos Jairo, depois nós temos a mulher que surge, depois nós temos a história de Jairo que dá sequência. E eu entendo, irmãos, que aqui do verso 40 nós temos algo muito bonito a respeito da suficiência de Jesus. Porque o texto, ele traz a mim essa aplicabilidade dessa suficiência de Jesus para receber este pai aflito, a suficiência de Jesus para acolher esse líder religioso, a suficiência de Jesus para confortar um pai que está desesperado, a suficiência de Jesus para consolar um homem que não sabia mais o que fazer. Ele vai até Cristo. E isso é, para mim, algo extremamente aplicável, porque ele vai até o Senhor Jesus, ele é um líder religioso, e o texto faz questão de nos dar um pouco aqui a respeito das suas credenciais. Quando ele voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo. A Bíblia não dá assim nomes com facilidade, não. Ela é bem selecionável nesse quesito. Mas Jairo não era alguém qualquer. Ele não era um qualquer. Ele não era como muitos que estavam na multidão. Não. Então ele é tirado desse ambiente da multidão. Ele é chamado pelo nome. Conhece a sua vocação. Sabe-se da sua profissão. Ele é chefe da sinagoga. Toda sinagoga tinha um líder responsável por organizar tudo. Quem vai ler, o que vai ler, quem vai cantar, quem não vai cantar, quem vai orar, quem não vai orar. Ele era esse chefe responsável por organizar toda a dinâmica da sinagoga, toda a liturgia da sinagoga. Jairo tinha esta responsabilidade. Mas, meus irmãos, ele tinha, evidentemente, todos os componentes na sua vida, na sua vocação, para não ir até Jesus. Ele é um judeu, ele é um religioso, ele é um chefe da sinagoga. Mas nada disso é suficiente para intimidá-lo. O que as pessoas vão pensar dele? O que os familiares vão dizer a respeito dele? Como assim? Ele, sendo judeu, foi até Jesus, se humilhou, se curvou, reconheceu o senhorio de Cristo, reconheceu a soberania de Cristo, reconheceu o poder de Cristo. Como assim? Um dos nossos. O contexto não era nada favorável para aquela atitude. Se fosse um gentio, poderíamos dizer, é um perdido mesmo, está tudo bem. Mas Jairo não. Jairo significava muita coisa. Jairo representava muita coisa. Então, aquele homem indo até Jesus era mais do que um pai, penso eu. Era um sistema, era uma religião, indo até Jesus e adorando o Cordeiro de Deus. Por isso que se Jairo relativizasse a sua posição, a sua postura, a sua vocação, o serviço que ele fazia, ele poderia não ir. Ele poderia não ir. Porque ele significava muita coisa para aquelas pessoas. É você olhar para um cara grandão dizendo, se ele crê em Jesus, por que eu não vou crer? Se ele se curvou ao senhorio de Cristo, por que nós não façamos também? Então, meus irmãos, nós temos aqui uma família vivendo um drama muito difícil. Uma adolescente, filha única, não temos informação a respeito da causa da sua enfermidade, mas o desfecho lá, quando Jesus diz, dá-lhe de comer a menina, parece que é uma enfermidade que lhe impossibilitava se alimentar adequadamente, de uma menina que foi morrendo gradativamente sem ter um diagnóstico.
Temos um pai, temos um líder, temos um homem importante, temos um religioso, alguém que tinha tudo para ser orgulhoso e dizer, eu vou não. Talvez eu poderia falar com a esposa, vai você. Eu sou o chefe da sinagoga, não posso. Olha o que as pessoas vão pensar de mim. Olha o que as autoridades vão falar de mim. Mas, irmãos, como que é belo aquela palavra de Jesus que diz, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de modo algum, o lançarei fora. Eu sei que nós gostamos, às vezes, de falar da doutrina da eleição, da predestinação, mas aqui não se trata disso, mas se trata de alguém que vai até Cristo, e não existe uma alma nesse mundo que vá até Cristo e que seja rejeitado por Ele. Não existe uma alma no mundo que peça socorro ao Senhor Jesus, que não seja socorrido por Ele. Não existe uma alma que vai até Jesus pedindo perdão dos pecados que Ele não seja capaz de perdoar. Isso não existe. Mas às vezes nós ficamos com a sensação de que parece Deus, não perdoo, não quero saber, arreda. Jesus é suficiente para acolher, Jesus é suficiente para receber, não importa o status, não importa a posição social, não importa a condição social, não importa se é grandão, não importa se é pequeno, não importa se é importante, não importa se é alguém invisível, não importa se é alguém cheio de prestígio, não tem disso, irmãos. O texto faz questão de apresentar um pouco essas qualidades que são mais do que suficientes para dizer não eram qualquer. Mas esse homem vai até Jesus, ele pede socorro ao Senhor Jesus, ele é chefe, e quando ele chega ele se prostra. Imagine a cena, e nós estamos diante de uma multidão. Às vezes nós podemos querer a multidão para ficar invisíveis. Jairo não. Ele faz questão de fazer o que talvez muitos ali não fizeram. Se dobrar diante de Jesus, quem sabe até agarrando-lhe os pés e dizendo, o Senhor tem que ir na minha casa. Irmãos, compramos um livro um dia desse, escrito por Nancy Pierce, recomendação do pastor Dennis. Comprei o livro. A Guerra Tóxica contra a Masculinidade. No começo do livro, Nancy Pierce diz assim, uma das maiores tragédias contra a masculinidade hoje não é os incrédulos, não é de homens que não temem a Deus, não é de homens piedosos que servem a Deus. A maior desgraça para a vida da igreja, se tratando de masculinidade, sabe onde está? Homens não crentes, nominais. Eu vou usar o termo crente nominal, porque eu acho que é estranho, né? Crente nominal. Mas pessoas que fizeram uma profissão de fé, mas que não vivem o evangelho. Homens não transformados, não convertidos. Ela diz, é a pior tragédia que a gente pode ter. Jairo é um pai. É um pai que diante da gravidade da situação ele se humilha. É um pai que diante da gravidade do momento ele vai até Cristo. É um pai que diante do que está acontecendo ele não tem vergonha de pedir socorro àquele que poderia fazer alguma coisa. É um pai que não fica acomodado. É um pai que diante da gravidade da situação vai buscar socorro, vai pedir ajuda, vai interceder pela filha. Às vezes, irmãos, nós estamos percebendo que as coisas estão desandando, que a família está se perdendo, que as coisas estão se acabando e a gente não faz nada. Não chamamos a responsabilidade, não nos humilhamos, não vamos até Cristo, não suplicamos, não intercedemos. Aqui está um homem que mais importante do que aquilo que ele faz em termos de vocação, é aquilo que ele é um pai, ele é um marido, ele está diante de uma situação terrível. Mas ele vai até Jesus. Ele quebra todos os padrões que você possa imaginar. Porque para ele o mais importante naquele momento
é poder ver a sua filha ser recuperada. Irmãos, às vezes, nós achamos que não podemos ir até Jesus. Achamos que às vezes temos culpas demais. Achamos que às vezes Jesus vai julgar na nossa cara. Ficamos com a sensação que às vezes Jesus vai rechaçar-nos. Ficamos com a sensação de que Jesus ele tem atenção para outros, não para nós. E Jesus não quer saber. Jesus acolhe aquele homem. Jesus socorre aquele homem. Na sequência do texto a gente vai ver isso. Mas Jesus dá atenção àquele homem, porque com Cristo é assim. Ele nos fortalece, Ele nos consola, Ele nos encoraja, Ele nos sustenta. Ah, irmãos, na figura de Jairo, não temos apenas um líder religioso, alguém importante. Temos uma religião, ele é judeu, ele é o líder da sinagoga. Temos todo um sistema, uma herança, uma tradição milenar. Agora olha que bonito, tudo isso se curvando diante daquele que é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, o louvor, a honra e a glória. Pense na cena. Agora pense em tudo aquilo que aquele homem representava, mas talvez a coisa mais importante é saber que se trata de um pai, não é não? Que vai pedir a Jesus socorro. E Jesus acolhe, Jesus recebe, Jesus encoraja. Depois Jesus vai dizer, não temas, creia somente. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Que coisa bela. E sabe o que é bonito? Você vê o contraste de Jairo com os gerazenos. Jesus ele volta de uma região gentílica, ele acaba de curar ali, ou de libertar um homem possuído por muitos demônios, é uma região dos impuros. Mas existe algo aqui muito interessante da gente perceber. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Veja, Jesus vai para a região de Gadara, ou a terra dos gerazenos, criação de porcos, que era um animal, considerado um animal impuro, um homem possuído por demônios, que vivia onde? Nos sepulcros, um homem perturbado, tudo naquele lugar, ou do lado de lá, era sinônimo de impureza. Mas quando Jesus volta, ele se depara com o que também? Com a impureza também. Ele volta para Galileia, mas na Galileia ele tem que lidar com a mulher que é impura permanentemente. E com a questão da morte. Tocar no morto era sinônimo de impureza. O negócio era sério demais. Em outras palavras, gentios e judeus também debaixo da impureza. Ninguém consegue resolver o problema. Por isso que a Bíblia vai dizer que tanto gentios como judeus estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado. Mas, irmãos, Jesus é suficiente para nos acolher, nos receber. Jesus é suficiente para nos encorajar. Jesus é suficiente para nos dar esperança. Jesus é suficiente para isso. Mas há uma segunda coisa, do verso 42b ao 48. Ele é suficiente para nos restaurar. Irmãos, o texto vai dizer que essa mulher, enquanto Jesus caminhava, ele está indo para a casa de Jairo, os gerazenos disseram, vai embora daqui. E Jairo diz, vai para a minha casa. Não é? Os gerazenos disseram, não queremos o senhor aqui. E Jairo diz, o senhor tem que ir na minha casa. Vamos lá. A situação lá não está fácil. Percebe? Enquanto uns rejeitam, outros estão desesperados para acolher. Isso é fantástico. Mas o texto diz, certa mulher, e aí você sai de Jairo, chefe da sinagoga, e temos uma certa mulher. Não é porque é mulher, irmãos, calma. Porque daqui a pouco a gente começa a dizer assim, tá vendo? É isso aí mesmo. Eu já desconfiava. Esse povo é machista mesmo. Aí, ó, o Jairo está lá. E a mulher? A gente precisa entender o contexto para ver como que Jesus foi acolhedor aqui. Né? Certa mulher, tudo é desfavorável na vida dessa mulher, irmãos. Nada pesava a favor. Presta atenção. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com os médicos, e Lucas é delicado aqui, né? Ele é ético. Porque Marcos vai dizer, ainda pior. Ele não diz isso. Então ele mantém aqui o protocolo da função.
Ele diz assim, os meus colegas pegou o dinheiro da mulher e não resolveu o problema dela. Fizeram o pior. A mulher não, hein, Alejandro? Porque Alejandro faz medicina, então imagina. Um médico falando mal do outro, não pega bem. Então ele diz, ela gastou tudo. Só diz assim, eles eram limitados, sem que ninguém a pudesse curar. Marcos vai dizer, não só isso, ela piorava. Então, mas Lucas, omite isso aqui. Veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Irmãos, essa expressão, quem me tocou, a gente poderia pensar, Jesus sabia que aquela mulher ia vir, ia tocar nele, ele sabia quem era. Não sabia. Não sabia. O texto grego está no masculino, não no feminino. Jesus está perguntando mesmo, quem me tocou? Ele não sabia quem tinha tocado nele. Pastor, mas ele não é onisciente? Ele é, irmão, calma. Isso aqui não compromete a divindade dele, não compromete a onisciência dele, nada disso. Tá certo? É só para a gente não achar assim, não, ele sabia, ele só estava querendo que ela confessasse publicamente a sua fé. É verdade isso também, mas o texto no original dá a entender que Jesus de fato não sabia quem tinha tocado nele. Por isso que todo mundo diz, mas está todo mundo te apertando, te espremendo. Pensa numa celebridade, não é? Pensa numa celebridade quando chega num lugar que ele está assim, acossado de pessoas, todo mundo querendo tirar foto, todo mundo querendo pegar um autógrafo, aquela loucura. E ele pergunta, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder. Irmãos, a lei dizia que uma mulher, no período da sua menstruação, ela tinha que ficar uma semana reclusa, afastada. Levítico 15 vai falar a respeito desta condição da mulher. Uma mulher que tinha uma condição um pouco mais prolongada deste fluxo de sangue, a lei dizia que ela tinha que ficar afastada da vida social durante o tempo da sua enfermidade. Então veja, era 12 anos sem vida social. Era 12 anos porque o templo era fechado também para essas mulheres. Era 12 anos sem ir na festa do vizinho. Era 12 anos sem participar da reunião da SAF. Era 12 anos sem se envolver com as atividades das mulheres da igreja. Era 12 anos sem poder abraçar, porque a lei dizia que você não podia tocar nela e ela também não podia tocar em ninguém. Porque se ela tocasse alguém, a pessoa a quem ela tocasse era impura. E se alguém tocasse na mulher, também era considerado impuro. É uma lástima a condição de vida dessa mulher, fadada a viver sozinha. A Bíblia não dá detalhes se tinha marido, talvez se o tinha, abandonou. Porque senão, ou ele morria junto com ela, sendo tratado como impuros pela sociedade. Mas a religião cerceava essa mulher praticamente de todas as coisas. As pessoas tinham que conversar à distância. Ninguém podia tocar, ninguém podia abraçar, ninguém podia convidar, não podia chegar em lugar nenhum, não podia sentar num lugar. Se a pessoa sentasse no lugar em que ela sentou, impuro. Irmãos, era muita tristeza. Não apenas na sua condição física, que por si só já a deixava numa condição, vamos imaginar, 12 anos com fluxo de sangue contínuo. 12 anos. A gente sabe, a natureza foi perfeita, por que as mulheres precisam passar uma vez por semana por esse período menstrual, por mais desconforto que ele seja, mas ele é necessário. É o organismo colocando para fora as suas impurezas. Mas 12 anos perdendo sangue, 12 anos e não tinha esse negócio, vou lá no hospital receber bolsa de sangue, não. Então imagine, irmãos, tudo desfavorável, tudo pesando contra. Uma mulher sem nome, sem força, sem recursos, sem acesso, sem dignidade, sem nada. Discriminação, preconceito, religião, problemas físicos, problemas financeiros, problemas espirituais, tudo pesava contra essa mulher. E esse detalhe dela ir e querer tocar em Jesus, parece que a gente pensa assim, é o toque de fé. Ok. Mas havia muito misticismo nisso também.
Entre os pagãos era comum o conceito de você tocar em personalidades. Diz que as pessoas, quando Alexandre o Grande chegava em determinados lugares, as multidões afluíam porque queriam tocar nele, tocar nas partes do corpo dele, com a ideia de que talvez elas receberiam um pouco da unção poderosa que sobre ele estava. Talvez essa mulher tinha um pouco disso também, misticismo. Sabe quando você vai no casamento, as pessoas jogam arroz. Por que joga arroz? Aí fala para mim. Sinal de que jogar arroz? Joga arruda. Tem umas mandingas que a gente usa assim para poder tentar, não sei, a gente tem essas coisas, esses misticismos. Talvez essa mulher tivesse um pouco disso, irmãos. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, presta atenção, eu disse talvez. O texto nos dá a ideia que a gente não pode ignorar essas questões do coração. Que a gente tende a achar, nossa, que mulher de fé. Talvez era misticismo, não sabemos. Mas louvado seja Deus, que ela foi na pessoa certa. Não é? E ela acreditava que de Jesus realmente poderia vir alguma coisa boa para a sua vida. E com isso, irmãos, a gente vê a nossa condição de limitação. Eu não quero aqui espiritualizar a enfermidade dessa mulher, mas vejam vocês, é uma mulher que está debaixo de uma situação lamentável demais. E a Bíblia vai dizer que ninguém era capaz de resolver o problema. Percebe aqui a Bíblia dizendo para nós que nós não somos suficientes. Percebe que a Bíblia diz que nós não temos as respostas para todas as coisas. Percebe que a Bíblia está dizendo aqui que o ser humano não tem a chave para todas as coisas. Percebe que o texto está dizendo aqui que nós somos limitados. Mas nós às vezes invertemos a ordem. Nós achamos que temos o poder, nós achamos que temos a sabedoria, que temos o conhecimento. Deus não. Então nós fazemos uma dicotomia. A Bíblia é o livro que nos leva para o céu unicamente. Mas ela não é capaz de trazer soluções para os dilemas da alma humana. Nós achamos que somos competentes suficientemente para dar resposta para todas as coisas, e não é verdade. É um engano, é uma falácia, é uma mentira. Não apenas na sua condição física, mas também na nossa condição emocional. Nós achamos que Cristo não é suficiente, que Cristo não pode resolver, que Cristo não pode sustentar, que Cristo não pode mudar, que Cristo não pode restaurar. Nós achamos que Deus é insuficiente às vezes. Por isso que quando a gente está passando um perrengue, a gente não pensa em Deus às vezes. Por isso que às vezes, irmãos, quando nós estamos lidando com certos sentimentos, você não pensa no Evangelho. Você pensa numa pessoa. Você pensa num profissional. Você não pensa no Redentor. Nós não pensamos na palavra. Nós não pensamos na Escritura. Por isso que às vezes, quando nós estamos diante de determinados acontecimentos, não é os ensinos de Cristo, não é a palavra de Cristo. Não, é um profissional. É um ser humano. Lógico, pode ser um instrumento da graça de Deus? Pode, mas o que eu quero dizer é que às vezes os nossos pressupostos já estão tão cheios desse conceito antropocêntrico que parece que Jesus não é suficiente. Ou ele é suficiente apenas para nos levar para o céu, mas ele não é suficiente para restaurar a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita e destrói a alma. Os testemunhos do Senhor são infiéis e dá burrice aos homens. Vamos mudar o texto bíblico. Vamos inverter. A lei do Senhor é perfeita e restaura o quê, irmãos? É isso mesmo? Restaura a alma? Os testemunhos do Senhor são fiéis e dão sabedoria.
Ele é suficiente para restaurar a nossa vida? Irmãos, eu tento pensar em categorias práticas. E eu funciono assim. Um dia a mulher ligou, falou assim: meu bem, Miguel foi abrir aqui a geladeira, tinha um monte de prato em cima da geladeira. E ele ficou meio que na beiradinha assim. Irmãos, aquilo veio igual uma cascata. Assim. Primeira coisa que eu perguntei, qual foi? E o menino, tá bem? Cortou? Machucou? Você imagina? Os pratos caíram, quebraram todos. Menino, você não enxerga. Menino, por que você foi fazer isso? Menino, você não tem noção. Menino, mas não tem jeito. Adianta? Não quero saber. Isso aí é para depois. E o menino está bem? Cortou? Adianta dar bronca com o menino com o braço cortado? Pé cortado? Não. Vamos para o médico. A gente sai de um velório e eu fico pensando, e agora? O que a gente faz? Eu não posso voltar lá e dizer, levanta. Levanta dentre os mortos. Não tem jeito, irmãos. Nada vai mudar essa realidade. Eu só tenho uma alternativa. Qual que é? Seguir adiante, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Então, às vezes, a gente pensa assim, a fé é mão única. Não. A fé não é mão única, não. A fé é mão dupla. Então a gente caminha com os pés calcados no sobrenatural, no poder de Deus, na graça de Deus, na intervenção de Deus, mas a gente caminha também com os pés calcados na realidade da dor, do sofrimento, do diagnóstico estarrecedor, assustador. Porque às vezes, irmãos, nós temos aqui uma situação, nós temos um diagnóstico e nós ficamos tão focados na questão da cura, do restabelecimento, que a gente esquece de viver cada momento. De viver cada momento. De celebrar cada momento. De aproveitar cada momento. A gente às vezes fica tão focado na restauração da pessoa, a gente fica tão absorvido que a gente esquece de viver. Por isso que às vezes quando vem, aquilo quebra tudo, destrói a nossa vida. Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que a fé caminha sim no sobrenatural, mas ela diz, aproveite, celebre. Estou lendo um livro escrito por Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. É um clássico. Ivan Ilitch percebeu que tudo que ele fez, profissional bem-sucedido, trabalhava para o governo, no judiciário, vida boa, ganhando bem, etc e tal, até que de repente vem uma enfermidade. E começa todo o drama daquele homem. E ele começa a perceber que ele deixou passar tantas oportunidades boas da vida. De celebrar com a esposa, de celebrar com os filhos, de poder passear, de poder celebrar, de poder curtir, e agora ele vai morrer. E ele não fez nada disso. A fé não é apenas para crer no sobrenatural, mas é uma fé que nos leva a viver a ordinariedade da vida. De sentar à mesa, de conversar, de dar risada, de celebrar. É difícil? Lógico que é. Lógico que é. Então veja, meus irmãos, nós temos uma mulher que vai até Jesus, numa condição onde ninguém era capaz de fazer nada por ela. Mas é bonito a gente perceber que ela vai apenas tocar porque ela não confronta, ela não olha Jesus de frente. Toda a condição religiosa daquela mulher a convidava a ficar, quem sabe assim, bem escondidinha para ninguém perceber quem ela era. E elas disseram apenas tocar porque ela sabia que não podia tocar em ninguém, porque tudo ficava impuro. É o problema do toque. Quem tem problema de toque aqui?
Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Tem hora que eu acho que eu tenho esse trem. Está cheio de prata em cima da pia. O toque vai lá, vai lavar. Isso é toque ou é masculinidade brutal? Masculinidade substância. Exponencial. Não é toque não, rapaz. É o cara que quer olhar para a mulher e quer ganhar um sorriso. Ó. Mandou bem. Fica a dica. Então, veja bem, irmãos. Jesus diz: quem me tocou? Aquele ato não poderia passar desapercebido aos olhos. Jesus, ele pergunta, porque ele quer que aquela mulher fosse restaurada publicamente. Jesus quer que a fé daquela mulher fosse um ato público de confissão. Não é uma fé para sumir, é uma fé para aparecer. É uma fé de testemunho, é uma fé de restauração plena. A tua fé te salvou, vai em paz, plenamente restaurada, plenamente recuperada, vai viver toda a plenitude da vida, vai celebrar o que você não teve condições de fazê-lo, vai aproveitar as coisas que você por 12 anos ficou impossibilitada. É tempo de sorrir, é tempo de chamar a família, é tempo de comprar bolo, é tempo de festa. Eu acho isso maravilhoso, vai em paz. Plenamente restaurada, plenamente recuperada. A tua fé salvou você. E que termo bonito, irmãos, que Jesus diz aqui. Está aí, ó. A mulher, vendo que não podia pausar ou passar desapercebida, aproximando-se trêmula, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo. Que ato de fé maravilhosa! Ela não pode mais se ocultar, se esconder. Então Jesus lhe disse: filha. Sabe o que o Lucas está dizendo aqui? Que a mesma ternura com que a filha de Jairo é tratada, essa mulher também o é. É um termo que Jesus não vai usar para mais ninguém na Bíblia. Só aqui. Esse termo cheio de afeto, de ternura, de carinho, de acolhimento. Irmão, talvez a mulher nunca ouviu uma coisa assim tão bela. Filha, a tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que ternura, que restauração. Termino. Ele é suficiente para nos ressuscitar. No verso 49 diz: enquanto Jesus ainda falava, veio a pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Irmãos, que terrível. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago. Normalmente a sequência é Pedro, Tiago e João. Acho que é isso. Além do pai e da mãe da menina, 5 pessoas e Cristo. E todos choravam. Todos quem? As carpideiras, que era quase obrigatório contratá-las, familiares, parentes, amigos, vizinhos, os coleguinhas da escola, foi todo mundo. Não é? E Jesus chega e diz: não chorem, ela não está morta, mas ela dorme. E aí eles saem do choro para o riso de escárnio. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Isso aqui nos lembra, irmãos, o que Deus fez com Adão lá no Éden. Soprou nele o fôlego da vida. Essa palavra que traz vida. E Jesus chega e diz: levante-se, voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Irmãos, uma trágica notícia: tua filha morreu. Um chamado consolador: não temas, crê somente. Um milagre surpreendente: o poder de Cristo sobre a morte. Mas, irmãos, não tem como a gente olhar para esta ressurreição e dizer: por que ele não faz isso hoje? Não é propósito de Deus fazer milagres assim hoje mais. A ressurreição que o Filho de Deus quer operar na vida das pessoas hoje não é uma ressurreição física mais.
A ressurreição que o Filho de Deus quer operar na vida das pessoas é uma ressurreição espiritual, mas evidentemente que esta ressurreição ela aponta para essa condição escatológica dessa ressurreição final de todas as coisas. Não pode ser diferente, porque Jesus não ressuscita todo tempo, a toda hora, até porque nós temos 3 ressurreições apenas no Novo Testamento. Eu posso dizer que morreram muita gente nos 3 anos de ministério de Jesus. Mas só 3 relatos. Embora o texto de Mateus diz que depois da ressurreição de Jesus na sua morte, muitos que haviam morrido também se levantaram do sepulcro. Mas veja, meus irmãos, que nós temos aqui este milagre, esse Jesus que é capaz de trazer vida, de colocar vida onde tinha morte. Presta atenção nisso. A casa já tinha acendido velas. As carpideiras já tinham sido todas contratadas. Tudo preparado para o sepultamento. Irmãos, existencialmente falando, às vezes nós estamos assim. A alma já cheira a vela. As flores já foram encomendadas. E a gente acha que a gente não pode sorrir nunca mais na vida. Estamos fadados a celebrar a morte 24 horas por dia. Mas a ressurreição dessa menina, ela nos leva a olhar para aquele que tem a palavra de vida. Que traz vida onde havia morte. Que ressuscita as nossas esperanças, que ressuscita a nossa alegria, que ressuscita aquilo que talvez já morreu. Talvez acontecimentos que foram tão doídos, tão difíceis. E a verdade é que a gente pode dizer assim, não dá para ser mais o mesmo depois de passar por isso, e não dá mesmo. E não tem como mesmo, mas isso não significa uma sentença de morte existencial, uma sentença de morte espiritual, uma sentença de morte nos nossos afetos, nas nossas emoções. Não significa dizer que a gente não pode se alegrar mais, não significa dizer que a gente não pode adorar mais, não significa dizer que a gente não pode celebrar mais. Isso não é verdade. Jesus chega na casa da morte, na celebração da morte, e ele tem uma palavra de vida. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto prático da palavra de Jesus. Nós deveríamos ser mais crentes e confiar na palavra de Jesus. Levanta e anda. Mas a gente às vezes fica assim, irmão, você já viu o crente 6 horas? O crente 6 horas, já viu? Tem um crente 6 horas. Irmão, 6 horas por mim. 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 E Jesus está dizendo, meu filho, levanta e anda. E nós, ao invés de sobre esta palavra levantar e andar, nós ficamos o quê? Prostrados. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Jesus não queria se passar por um curandeiro aqui, por isso que ele diz, não conte para ninguém, não dá, né, irmãos? Aí é difícil, mas a menina ressuscitou, ué. Não dá para você dizer assim, o que aconteceu? Não, ela estava dormindo ali, mas aí está tudo bem agora. Parece que Jesus pede quase que algo impossível, mas ele não queria que as pessoas confundissem a sua missão, confundissem o seu ministério. Mas, irmãos, que visitação maravilhosa. Ele é suficiente para nos ressuscitar. Ele é suficiente para trazer vida de novo. Ele é suficiente para trazer alegria de novo. Ele é suficiente, irmãos. Em nome de Jesus. Que coisa bonita. Que coisa maravilhosa. Não tenha medo, Jairo. Creia somente. Muda o foco da morte da sua filha e olhe para mim. Olhe para mim. Irmãos, eu quero terminar aqui deixando 4 aplicações para nós. Primeiro, o salário do pecado é a morte, irmãos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, vai ser assim até Jesus voltar. O salário do pecado é a morte. Mas que bom que a morte não tem a palavra final. Nós não devemos celebrar isso, mas a vida em Cristo Jesus. Mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna. E essa vida só está em Jesus Cristo, Filho de Deus. Não vamos conseguir, irmãos, evitar. Não vamos conseguir impedir a morte de chegar. Ela vai bater na nossa porta. Ela vai levar pessoas que a gente ama. Ela vai nos levar. Segunda coisa, a fé que salva é a fé que confessa Jesus Cristo. Se você teve um encontro com Jesus, não tenha medo de professar publicamente a sua fé nele. Saia da multidão cinzenta e apareça. Revele quem você é. Revele a sua nova identidade. Terceiro, só Jesus pode transformar tristeza em alegria verdadeira. Ele fez isso com a família de Jairo. Fez isso com os discípulos a caminho de Emaús, todo mundo cabisbaixo, entristecido. E de repente eles começam a perceber que não era momento de celebrar a morte, mas a vida em Cristo Jesus. Culto é isso, é a celebração da vida que nasce da morte de Cristo. Quarta coisa, use adjetivos graciosos para tratar os outros. Filha, a tua fé te salvou. Às vezes, irmãos, o que sai da nossa boca não são palavras de afeto, não. Às vezes o que sai da nossa boca são palavras que machucam, são palavras que ferem, são palavras que humilham, são palavras que rebaixam, são palavras que destroem. A forma como nós nos dirigimos às pessoas diz muito sobre o que está no nosso coração. Use adjetivos graciosos. Oh, querido irmão. Não é? Coisa bonita. Oh, amado. Tem assim umas coisas? Oh, amado. Oi, querida. Oi, bênção. Oi, vaso. De honra ou de desonra? Termino. A Bíblia fala de alguns filhos únicos que morreram e voltaram a viver. Elias e a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Eliseu e a ressurreição do filho da Sunamita. Jesus e a ressurreição do filho da viúva de Naim. E agora temos a ressurreição da filha de Jairo. O que é que essas ressurreições têm em comum? É porque elas apontam também para a morte e a ressurreição do Filho único de Deus, o unigênito do Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos orar? Talvez você que veio aqui hoje está assim chorando, quebrado. É tanta coisa que já aconteceu na sua vida e você certamente pôde dizer, nunca mais eu fui o mesmo. O sorriso ficou amarelo, a paz parece que não existe mais, a tristeza invadiu a sua alma. Eu quero dizer que Jesus é suficiente. Ele pode acolher, ele pode restaurar e ele pode também dar vida de novo. Faça isso, Senhor. Faça isso em nós. Tem misericórdia. Nós queremos crer que o Senhor é de fato suficiente. O Senhor tem todo o poder, o Senhor pode todas as coisas. Oramos, ó Deus, para que sejamos restaurados por Ti, curados por Ti. Sabemos que o Senhor não rejeita aqueles que a Ti se refugiam. Então nós oramos, ó Deus, para que como povo, como igreja, como irmãos, gente que sofre, gente que experimenta enfermidades, gente que tem que conviver com o luto e vai ser assim até o dia final. Oramos para que o Senhor nos fortaleça. Oramos para que o Senhor nos sustente na caminhada. Oramos para que o Senhor nos dê graça, para que a gente possa permanecer firmes e inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor, na certeza de que no Senhor o trabalho não é vão. Oramos, ó Deus, por lares, por vidas quebradas, entristecidas, golpeadas, feridas, machucadas, prostradas, desanimadas. Oramos para que o Senhor visite com esse poder que restaura, que dá vida, que nos faz andar de novo, que nos faz sorrir de novo, que nos faz celebrar de novo. Abençoe o teu povo, fortalece a tua igreja. Oramos por isso, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.
e amém.